Hoje em dia vivemos em tempos que toda a gente se queixa sobre a grande subida de preços sentida. É uma realidade indiscutível que todos nós gostaríamos de ter um maior poder de compra e não nos sentirmos apertados ao fim do mês. O meu nome é António Pedro, tenho 23 anos e venho hoje falar-vos um pouco de como nos podemos precaver destas grandes oscilações sentidas em diversos bens essenciais. Todos nós já ouvimos falar sobre a inflação, mas se calhar nem todos percebem o que realmente significa ou o impacto severo que esta tem nas vossas contas de poupança. A inflação é o aumento generalizado de preços e existem então dois tipos de inflação: a inflação de oferta e a inflação de procura, onde a inflação de oferta ocorre quando existe um aumento de preços de matérias-primas básicas essenciais a diversas empresas, como por exemplo o aumento do custo da eletricidade e da gasolina, e então as empresas exportam os custos para o consumidor final. Enquanto a inflação por procura ocorre maioritariamente em economias que estão com crescimento acelerado e então, como por exemplo, o acesso ao crédito é mais facilitado, levando a que exista uma maior procura pela população de bens e de serviços, levando então as empresas a aumentarem os custos dos seus produtos, de modo a se conseguirem expandir e fornecerem toda esta procura desejada. Assim, se nós apenas mantivermos o nosso dinheiro parado numa conta do banco, vamos estar constantemente a perder poder de compra e a sentir-nos cada vez mais asfixiados pela inflação. Para terem um exemplo, se tiverem 50 mil euros parados na vossa conta do banco, ou uma taxa de 3% anual de inflação, é como se estivessem a perder 1.500 euros por ano. Os 50 mil euros continuam lá, mas já não compram a mesma quantidade de coisas que no ano anterior conseguiriam com os mesmos 50 mil. E desengane-se quem acha que ter o dinheiro numa conta poupança vai resolver algum problema, sendo que as contas poupança hoje em dia nem chegam sequer perto dos 1%. É então necessário que consigamos no mínimo aumentar os nossos retornos de igual modo com a inflação para não ficarmos cada vez mais pobres. Mas como é que podemos então aumentar o nosso poder de compra? Pois é, meus amigos, se estão a fazer essa pergunta a vocês mesmos, já estão num bom caminho. E não são os jogos do azar como as raspadinhas o caminho para a riqueza, mas sim o investimento a longo prazo em ativos que geram um cash flow positivo ao final do ano. Existem vários tipos de investimento, sendo os mais conhecidos os ETFs, as ações, imobiliário, commodities, títulos públicos, criptoativos e ainda muitos outros, sendo todos eles variam no risco e, claramente, também nos retornos esperados. Se quiserem, eu trago-vos num próximo episódio como escolher o ETF com menor custo de manutenção, sendo este um fator crucial quando pensam em investir a longo prazo. Antes de mais, queria só deixar claro que não sou nenhum consultor financeiro e tudo que irão ouvir ao longo do vídeo é apenas e somente a minha opinião e devem sempre fazer a vossa pesquisa prévia antes de investirem dinheiro onde quer que seja. Continuando após este pequeno disclaimer, como é que podemos aplicar dinheiro nessas ferramentas? Bem, hoje em dia é muito fácil ter acesso a todo este leque de ativos. Existem diversas corretoras espalhadas pelo mundo que oferecem abertura a estes mercados. E não é preciso ter uma grande quantia de dinheiro de lado para começar a investir. Hoje em dia, a grande maioria das empresas já oferece a possibilidade de compra de ações fracionadas, facilitando assim a compra das mesmas. Podes começar a investir, nem que seja com 10 euros. Mas não se esqueçam, quanto mais dinheiro tiverem investido, mais dinheiro têm a trabalhar para vocês, porque dinheiro gera dinheiro. Mas o tempo continua a ser um fator crucial nos vossos investimentos, como vamos ver agora de seguida. Vou-vos dar aqui um exemplo de duas pessoas fictícias que começaram a investir em diferentes momentos das suas vidas. O João, que se interessava desde novo pelos mercados financeiros, tendo começado a investir aos 20 anos, e o Manel, que apenas desenvolveu este gosto mais tarde, tendo começado apenas aos 30 anos. Ambos, desde que começaram a investir, puseram todos os meses uma quantia do seu salário de lado num ativo que rende em média 10% ao ano, de modo a se poderem reformar tranquilos aos 60 anos. O João, desde os seus 20 anos, colocou todos os meses 100 euros nesse ativo, enquanto o Manel, a partir dos seus 30, colocou 200 euros todos os meses. E para verem a importância que o tempo tem nos vossos investimentos, o João aos 60 anos possui aproximadamente 590 mil euros, tendo contribuído com 48 mil, enquanto o Manel aos 60 anos possui aproximadamente 440 mil euros, tendo contribuído com 72 mil em comparação com os 48 mil de João. Se quiserem saber qual o ativo que utilizei para este exemplo, escrevam aí em baixo nos comentários. O meu objetivo aqui com este canal é passar e receber alguma informação sobre finanças pessoais, que é um tema pelo qual tenho desenvolvido um grande gosto ao longo dos últimos anos.
E gostava ainda de criar aqui uma pequena comunidade que discutisse aí nos comentários as suas opiniões e nos ajudássemos todos a crescer simultaneamente. Deixo-vos aqui um pequeno desafio caso tenham interesse, que é fazerem a vossa definição de riqueza pessoal e estipularem um plano para atingirem. Mas não se esqueçam, não precisamos ser obcecados com os nossos gastos, mas sim cortar os nossos gastos fúteis radicalmente, de modo a conseguirmos direcioná-los para aqueles gastos que realmente amamos. Pois só assim será possível manter aquela consistência que iremos precisar, que nos irá valer alguns milhares daqui a uns largos anos. E não se vão embora sem deixar aí algumas ideias que gostariam de ouvir a ser discutidas. Um grande abraço e vemo-nos num próximo vídeo.